Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, Que todos tenham vida plenamente. Meus irmãos, minhas irmãs, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha em sua casa ou outro lugar onde você esteja, que com atenção certamente escutou a palavra do Senhor, palavra nós transmitida para que possamos, confrontando com as nossas vidas, nos assemelharmos cada vez mais à proposta que Jesus nos faz para podermos ser seus seguidores e seguidoras. Seguir Jesus neste tempo de isolamento, seguir Jesus neste tempo de maiores dificuldades e de sofrimentos, talvez, para nós não perdermos a referência neste momento. Por isso, nós acabamos de cantar a última frase desse trecho do Evangelho que foi lido, que é o início do capítulo 10º do Evangelho de São João. Evangelho dedicado àquilo que nós costumamos chamar da parábola do bom pastor. Por isso a igreja também diz que este é o domingo do bom pastor, porque a referência colocada para nós seguirmos é esta do bom pastor. O bom pastor e a porta foram as duas comparações feitas, duas metáforas feitas para podermos entender bem. Eu sou bom pastor, disse Jesus, e também disse, eu sou a porta. O que isso significa para nós hoje? É claro que esse tema, esse texto exige de nós uma reflexão para podermos melhor entender esta catequese, que é a catequese do bom pastor do Evangelho de São João, sobre a missão de Jesus. Esta imagem do bom pastor tem a sua origem no Antigo Testamento, de onde é tirada esta metáfora do pastor e do rebanho. Em especial, o capítulo 34 do profeta Ezequiel, onde ele classifica como maus pastores os líderes que conduziram o povo de Israel até então por caminhos de morte e de desgraça. E no meio destas falsas lideranças e maus pastores, uma promessa é feita e é dito, Deus mesmo irá assumir a condução do seu povo, a liderança do seu povo, por caminhos que o liberte da escravidão e o conduza para uma vida em plenitude. Esta promessa feita, ela é cumprida por Jesus, o Messias, que na linguagem metafórica da parábola, conduzirá para pastagens verdejantes e para fontes de águas cristalinas, para poder comer e beber, alimentando-se para a vida em plenitude. Esta é uma chave para podermos compreender melhor este texto. Uma outra chave para a compreensão desses primeiros capítulos do 10º capítulo, os primeiros versículos do 10º capítulo do Evangelho de São João, é olharmos, e depois você pode fazer isso em casa, lermos o capítulo 9, que antecede a este, do mesmo evangelista João. Neste capítulo 9, ele nos narra a cura do cego
de nascença. Quando Jesus mesmo, ele em pessoa, desmascara as falsas lideranças religiosas do seu tempo. Porque fundadas na mentira e na manipulação, essas lideranças eram incapazes de lhes comunicar a vida, pois na autossuficiência em que viviam, preferiam continuar nas trevas. E, portanto, a conclusão a que se chega, que Jesus chegou nesse capítulo 9 do São João, é esta: a verdadeira luz, a única liderança que liberta e que dá a vida é Jesus. O que segue, portanto, no capítulo 10 é continuação desta resposta que Jesus dá aos fariseus por ocasião da cura do cego de nascença. Mas ainda, para o melhor entendimento deste texto, é importante ressaltarmos alguns costumes pastoris da época. Aqui os pequenos pastores, criadores de um punhado de ovelhas, tinham um único curral comunitário. E era neste curral comunitário que à noite reuniam as criações de todos. Cercado por um muro de pedras, o curral tinha uma porta única, uma única porta com um vigia noturno. Lá os pastores deixavam as ovelhas no final do dia. E então, ao alvorecer, cada pastor chamava suas ovelhas pelo nome lá da porta. E como elas conheciam a voz do pastor, iam saindo. Saindo pela porta, o pastor ia à sua frente, conduzindo-as para as pastagens verdejantes. Voltando-nos para o texto em si, esses primeiros 10 versículos do capítulo 10 de São João, nós vamos perceber que ele está dividido em duas partes. A primeira é a parábola, ou a comparação que Jesus faz. A segunda é a explicação da parábola, que por sinal é também uma outra parábola, agora aplicada ao próprio Jesus. Esta parábola, ela traça o perfil do verdadeiro pastor que era e que é ainda hoje referência à verdadeira liderança, para as verdadeiras lideranças. Perfil este que diz assim: o verdadeiro pastor, a liderança autêntica, é aquela que tem legitimidade para entrar pela porta. Tem, de fato, esse serviço. Lhe foi confiado este serviço. E, portanto, entra pela porta, não pula o muro do curral. A porta estabelece uma relação familiar com as ovelhas. Conhece-as pelo nome, sabe escutá-las com confiança, arrisca-se por elas e dá a vida por elas. Caminha à sua frente na busca de sua liberdade e da sua dignidade. Liberta-as das trevas para conduzi-las à luz, luz que conduz à vida. Agora, ao contrário, as características dos maus pastores, das outras lideranças, tidas como falsas lideranças, que são protótipos das falsas lideranças também de hoje. Por que são falsas? O próprio Evangelho diz: porque são ladrões.
ladrões porque exploram o povo, bandidos porque com violência o escravizam e lhe tiram a vida, buscam o seu próprio interesse e não o bem das ovelhas, são ou usurpadoras, apropriando-se ilegitimamente do direito de e por isso não entram e nem saem pela porta. Quando Jesus explica a parábola aos fariseus, curral, esta imagem da porta, ela é muito significativa, porque apresenta Jesus como o único mediador entre Deus e a humanidade. Repito, apresenta Jesus como o único mediador entre Deus e a humanidade. Por isso ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Esta afirmação é precedida de uma outra que dá garantia para ela e diz assim: eu garanto a vocês. Eu digo isso como garantia para vocês. Eu dou minha palavra a vocês. Vejam o peso que ainda é dado a essa afirmação: eu sou a porta. Assim como o curral não tem duas portas, assim também não há outra mediação entre a humanidade e Deus. Sem passar por esta porta, as ovelhas não terão vida em abundância. A partir daqui, deste mundo, não terão a liberdade, a dignidade, a plenitude da vida e do amor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, esta sua explicação merece de nós reflexão, confronto com a nossa realidade que estamos vivendo e com a nossa vida também pessoal. Vida pessoal, vida comunitária, vida eclesial e vida na sociedade. Poderemos nos perguntar a que conclusões poderemos chegar ao refletir sobre esse texto de João. É claro, diversas outras conclusões poderemos cada um de nós tirar ao continuarmos depois esta reflexão. Mas uma delas, certamente é esta: ninguém pode a querer ser pastor ou a assumir qualquer liderança, quer civil, quer religiosa, se não tiver os mesmos sentimentos e a mesma atitude de Jesus. Sem estas mesmas atitudes e sentimentos que Jesus expressa pelas suas ovelhas, ninguém tem o direito de querer exercer, mesmo que tenha sido colocado para essa função, mas se não estiver exercendo a liderança como uma autêntica liderança, como a do bom pastor, não tem o direito de estar no lugar de quem deveria exercer liderança para o bem do povo. Vejam então, o que é que isso significa? Significa que só esta sintonia estreita com o projeto de Jesus é que dá legitimidade a qualquer liderança para que ela seja autêntica e, de fato, proporcione vida e liberdade para o povo. Igualmente, deveríamos chegar a uma outra conclusão: é que, vejam, nenhuma pessoa ou qualquer instituição poderão se arvorar também a serem mediadoras da salvação, a não ser Jesus Cristo. A humanidade só terá liberdade e vida através de Jesus e do seu projeto. Vejam, isso é importante para nós hoje. Sim, para nós católicos, para outras
não importa a nossa crença. Para nós católicos significa que, inclusive, devemos pensar e repensar sempre sobre o lugar das nossas devoções aos santos e santas e a Maria. Ninguém pode substituir Jesus. Ele é a única porta. Ele é o único mediador entre Deus e a humanidade, entre Deus e nós. Nós devemos deixar ficar claro para nós a diferença que deve existir entre a intercessão e a mediação. Os santos e as santas de Nossa Senhora devem ser nossos intercessores, aqueles que pedem a Deus por nós, mas não nossos mediadores. Mediadores só um, mediador só Jesus, sua pessoa, seu projeto. Isso para nós é importante, porque muitas vezes nós confundimos nossas devoções, que é uma coisa, o nosso culto aos santos, com a adoração ao nosso único Deus, a seu Filho Jesus, no Espírito. Vejam, portanto, não é por acaso que todas as orações da nossa liturgia, nas nossas orações oficiais, sempre são dirigidas ao Pai. E quando dirigidas ao Pai, sempre concluem por Cristo nosso Senhor, por intermédio de Jesus Cristo, vosso Filho. Por quê? É isso que ele diz. Porque ele é a única. Por isso devemos nós repensar. Muitas vezes nós dizemos e até fazemos, nós nos consagramos a Nossa Senhora. Devemos nos consagrar a Deus, nos entregamos a ela, mas a nossa consagração total tem que ser a Deus nosso Pai. Portanto, para podermos concluir, esta página da catequese de João deve nos ajudar a refletir sobre o serviço da autoridade, sobre o serviço da autoridade de qualquer tipo, também daquelas eleitas para um mandato ou ordenadas para algum ministério eclesial. Isso deve nos levar, portanto, a perguntar, e a sempre, mas especialmente nos dias de hoje, que lideranças hoje dedicam sua vida para que o povo tenha vida? Que lideranças hoje, na igreja, fora dela, no município, no estado, no país, de fato, dedicam a sua vida para que o povo tenha vida? Nesse momento no qual nós vivemos, que lideranças conduzem o povo para poder, de fato, evitar, se proteger desta peste da Covid-19. Temos pessoas que estão no cargo de serem lideranças, mas que não conduzem o povo para isso. Pelo contrário, dificultam, confundem a cabeça, incentivam. São falsas lideranças. Que lideranças, portanto, hoje não estão nem aí, e às vezes dizem isto, não estão nem aí com a vida, com o sofrimento, com a morte do povo. Uma entrevista de alguém que exerce cargo de importância, dizendo: nós, olha, veja, chegamos ao mês de maio e ainda nem alcançamos 1 milhão de... Que coisa! Pensa, quem diz isso, pensa mais na vida ou pensa na morte? Fica feliz com a vida ou fica feliz com a morte dos outros? Portanto,
lembrando Jesus que disse ter vindo ao mundo para que todos tenham vida em abundância. Nós deveríamos continuar essa nossa reflexão nesta semana, etc., nos perguntando de fato, que lideranças, e eu como liderança, estou realmente dedicando a minha vida para que outros tenham vida? Sim, que nós concluímos a escuta da palavra e que concluímos também essa nossa reflexão. Eu vim para que todos tenham, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.